envolva-me e eu aprenderei. Sim, é assim que a gente abre essa live de pré-lançamento do capítulo da nossa querida e ilustre escritora Alessandra Carvalho. Alessandra Carvalho, né, que está colaborando aqui com a nossa coletânea Histórias Transformadoras, coletânea esta que será lançada na Bienal do Livro Rio de Janeiro 2025. Sim, nos dias 13 e 14 de junho, eu espero você lá prestigiando, né, a mim e também a Alessandra, não só a Alessandra, como os demais escritores que estão compondo essa coletânea Histórias. Nós fizemos uma série de lives com o nosso primeiro grupo de time de escritores que compõe a coletânea Histórias Transformadoras. Nós já tivemos aqui nesse espaço do Instagram, né, no primeiro horário das 10 da manhã, Ariadne Cesário, que está com o seu título, né, Onde está o teu filho? Então, tem essa live hospedada aí no Instagram, é só você revisitar, compartilhar, comentar. Na sequência, nós tivemos a nossa querida e ilustre Osana Nazário. Osana Nazário também dando uma degustação, né, para a gente entender um pouquinho do contexto de produção textual dela, que ela falou sobre, trazendo de volta à vida. Também tivemos conosco a nossa querida ilustre escritora Simone Messias, que ela colabora nessa coletânea com o capítulo Vivendo com Esperança, né? Além da Simone, nós tivemos também conosco Victória Ferreira, é a nossa escritora mais jovem da coletânea, 21 aninhos, trazendo a sua experiência, né? E o título dela nesta coletânea é Das Minhas Feridas, Flores Fiz Nascer. Então, cada título mais instigador do que o outro e transformador acima de tudo. Nós tivemos também na sequência a nossa querida e ilustre escritora Raquel Prado, compartilhando um pouquinho do capítulo dela, né, cujo título é Encontro Transformador. Que isso, pessoal. Então, vale a pena você adquirir a nossa coletânea, né, que será lançada nos dias 13 e 14 na Bienal do Rio de Janeiro 2025. Além da Raquel, nós tivemos, né, a Patrícia Lima, que esteve conosco também, ainda há pouco, né? Patrícia Lima, que falou sobre o seu título, né, o seu capítulo, que é Palavras que Marcam. Pessoal, que coisa maravilhosa, surpreendente. Então, assim, eu já estou ficando sem fôlego. E olha que eu sei capa a capa de tudo que está escrito, porque eu fiz todo o trabalho, né, de organizar, revisar, né, construir aí junto com os nossos escritores, né, mas ainda me emociona, né, eu ainda me emociono muito. E que bom por isso, né? Então, nós estamos encerrando esse período de pré-lançamento, tá? Essas lives foram de pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. Você que quiser fazer parte, se quiser se permitir ser desenvolvido ou preparado, despertado, né, no seu potencial escritor, nós temos uma riquíssima oportunidade para você. No stories do nosso Instagram, eu postei lá, pessoal. Você precisa clicar no nosso grupo de WhatsApp. Então, quando você clicar lá, você vai entrar direto no nosso grupo de WhatsApp para se preparar para produzir, tá? Um título, um capítulo para fazer parte de uma coletânea. Mas, Alexandre, eu quero já lançar o meu livro. Também é essa mesma oportunidade, é nesse mesmo grupo. Nós te daremos todo o suporte de revisão, editora, credenciamento, todo o suporte que esses 22 escritores estão tendo, vocês terão também, pessoal. Então, é preciso que você entre lá no chat para você poder se permitir também viver esse tempo extraordinário. Para você, mas Alexandre, eu não sou da área de educação, não sou professor, nunca escrevi nada. Vem para cá com a gente, porque é possível, intelectualmente falando e financeiramente também, tá bom? Apenas permita-se
para você viver tudo que essas pessoas estão vivendo aqui conosco também, tá bom? Enquanto a nossa querida e ilustríssima Alessandra Carvalho se prepara para entrar, eu preciso, né, te informar que você precisa acelerar no seu processo de aquisição dos ingressos da Bienal, pessoal, porque os ingressos eles se esgotam rápido. O nosso lançamento vai acontecer justamente nos dias iniciais da Bienal, são dias mais cheios da Bienal, 13 e 14. Além de estar no cenário, presta atenção, pessoal, do evento, do maior evento literário da América Latina, nós ainda estamos no primeiro e segundo dia. Gente, é muita bênção, né? Então, eu preciso que você adquira o seu ingresso para você prestigiar o seu escritor, o seu amigo, né? No caso aqui, a live é da Alessandra Carvalho, então, ela que vai, você vai estar prestigiando. Então, você tem que acessar, pessoal. Aproveite que você está aí assistindo a live, e assim que terminar essa live, você faz o quê? Você já adquire o seu ingresso pelo www.bienal.com.br. Lá você precisa acionar, né? Acionar não, observar a sua classificação, né? Se você é estudante, se é pessoa idosa, né? Para ver se tem direito a meia ou o ingresso inteiro. Então é importante você estar atento a isso. Outra coisa que a gente sinaliza que é importante é você saber o dia do lançamento do escritor que você estará prestigiando. No caso da Alessandra, procure saber se ela vai lançar o capítulo dela, Envolva-me e Eu Aprenderei, nos dias 13 ou no dia 13 ou no dia 14, para você não comprar o ingresso aleatoriamente, na data errada. O ingresso não é válido para outros dias, exceto do autor, do escritor. Isso aí é válido para todos os dias. Você que vai prestigiar, então você precisa prestar atenção na data que você vai comprar o seu ingresso. Outra dica importante que a gente está dando também é: chegue lá, se você quiser prestigiar o seu amigo escritor, chegue lá, no mínimo, quando eu falo lá, é lá dentro da Bienal, tá? Não é fora, não. Lá dentro da Bienal, no mínimo 3 horas antes. Por quê, pessoal? Porque tem engarrafamento. Primeiro dia de Bienal é uma loucura. No trouxe já é uma loucura, né? Então, no dia do lançador da abertura da Bienal, imagina. Então, você, né, não tem jeito, vai ter engarrafamento. Da onde você soltar do seu traslado, né? Porque geralmente não é, também tem estacionamento, é longe, né? Até chegar lá no galpão do Rio Centro, onde está acontecendo a Bienal. É um caminho. Então, vá com uma roupa confortável, sapato confortável, para você não ficar desconfortável lá, enfim, não ficar, não aproveitar ao máximo da exposição. E outra dica que a gente dá também é, quando você chega lá no galpão, até você localizar o stand da editora, então isso aí você leva no mínimo 1h30, né? Principalmente se você chegar com fome, quiser lanchar, comer alguma coisa. Então, pessoal, no mínimo 3 horas da noite. Resumindo, acorde de manhã, tome seu banho, seu bom café da manhã e, ó, partiu Bienal, tá bom? Te vejo lá e te espero lá, tá? A Alessandra já consegue entrar aqui com a gente? Você pode também se utilizar, tá, Alê? Se tiver dificuldade, o Instagram de alguém que esteja perto de você aí, do marido ou filho, a gente aceita. Só me dizer qual é o arroba que a gente aceita, tá? E às vezes o nosso aparelho está com alguma dificuldade, tá bom? Não tem problema não. Só você me dizer. A maioria das lives a gente conseguiu bem, né? Mas uma ou outra pode dar esse intempério tecnológico, faz parte, né, pessoal? É ao vivo, tecnologia, internet, Wi-Fi, é todo um cenário, né? Mas graças a Deus que todas as lives a gente conseguiu realizar e realizar bem. A gente vai conseguir colher também. A gente também é a última live do pré-lançamento de hoje, né? Faz o seguinte, olha, sai e entra novamente, pode ser? Isso também pode ajudar, tá bom? Sai e entra novamente, tá? Enquanto isso, você que está aí a postos conosco, né, já querendo interagir com a live da Alessandra Carvalho, você pode deixar os seus comentários, né? Eu peço também que você deixe seus comentários aí para ela no chat, mas não só no chat.
quando a live terminar, ela fica hospedada no feed do nosso Instagram. Então lá você comente, pega esse comentário que você fez aqui no chat, enquanto a live está falando, e faz lá também, porque isso é bom que vai dar visibilidade, né, ao trabalho da Alessandra Carvalho, ela que tem um histórico, né, e ela vai contar, não vou antecipar, porque senão perde a graça da live, né, pessoal? Não posso contar. Então, esteja conosco, tá? E eu quero compartilhar também com você o seguinte, eu também tenho um título, um capítulo, né, dentro da nossa coletânea Histórias Transformadoras. O meu capítulo é Transformada, Transformei. Então, eu adotei o estilo literário poético, mas um poético na estrutura, né, que eu dialogo um pouco com outro estilo, que é o estilo haikai, enfim. E está bem interessante também. Então, eu te convido a adquirir a nossa coletânea Histórias Transformadoras. Ok, pessoal? Coletânea Histórias Transformadoras. E se você, para o ano que vem, quiser aderir, né, pensar nessa possibilidade de estar conosco, já te deu o caminho das pedras. Vai lá no nosso Instagram, vai no nosso Stories, e lá tem o link do grupo de WhatsApp. Ok? A Alessandra já está com a gente? Ainda não, né? Não tem problema. Enquanto isso, a gente vai dando, né, as muitas informações que nós temos. Pessoal, nós tivemos hoje, 17 de maio, né, como eu falei para vocês, o nosso primeiro grupo, nosso primeiro grupo do time de autores e coautores com vocês. E eu já citei os nomes, as pessoas e os títulos. A nossa próxima série de lives, né, elas ocorrerão nos dias, anote aí, 24 e 31. Né? Tanto 24 quanto 31 cai no sábado, tá? É o sábado o dia inteiro também, onde nós estaremos com um grupo, com o grupo 2 e o grupo 3, respectivamente, né? Dia 24 e 31, tá? Respectivamente, com o nosso time de coautores, falando dos demais títulos que compõem a nossa coletânea Histórias Transformadoras. Então, pessoal, é um pré-lançamento do capítulo desse coautor, desse escritor que compõe a coletânea Histórias Transformadoras, tá? Então, nós temos aqui o nosso espaço de pré-lançamento, e é muito importante isso, porque é uma forma do escritor até se preparar para o momento que ele terá do lançamento oficial da coletânea Histórias Transformadoras lá no chão da Bienal, tá? Então, é muito importante, né, esse esquenta, né? A gente chama de esquenta. Né? Eu tenho chamado muito, você vai ouvir muito isso nas outras lives que você ouviu, eu tenho chamado de um momento de degustação literária. Você vai saber um pouquinho ali do que está por trás de cada título, né? E aí você vai tendo aí uma espécie de expectativa, vai gerando uma expectativa, e você não é ansiedade, que eu nem gosto da palavra ansiedade, mas uma expectativa de, gente, o que tem lá que foi relatado, que foi compartilhado, que foi escrito, que não vai somente me inspirar ou me motivar, mas vai me transformar. Eu quero ler esse capítulo. Eu quero adquirir essa coletânea. E não somente isso, eu quero fazer parte, porque eu também fui inspirado, motivado e transformado para também escrever o meu título, o meu capítulo. Né? Então, essa é a intenção. Se isso fez sentido para você, deixa no comentário, entre no nosso grupo, compartilhe com as outras pessoas também, tá, pessoal? Compartilhe para que elas estejam conosco nesse mesmo processo de produção literária. Alessandra, já está com a gente? Tem algum outro endereço
endereço de Instagram que você queira compartilhar, coloca aí no chat e a gente entra por meio daquela pessoa, tá? Isso é possível também, tá, pessoal? De novo, quando o nosso não está funcionando, e a gente também não sabe os motivos tecnológicos, a gente pode, né, aproveitar que tem uma pessoa conosco e a gente entra por ela também, não tem problema não, tá bom? Isso aí é o que a gente chama de pulo do gato. E o que é importante também, pessoal, é a gente entrar pelo celular, tá? Porque pelo computador a gente não consegue fazer uma live ao vivo, tá bom? Entrar pelo celular também isso é sine qua non para a gente conseguir. Boa tarde. Olá, nossa, que dificuldade. Boa tarde, não, boa noite. Boa noite, tudo bem, Alexandra? Alessandra Carvalho, é um prazer estar com você nessa live. O prazer é meu, Você Alexandra. está fechando com chave de ouro nessa nossa série de live, né, que começou de manhã, né, você está assim, né, no grande finale. Eu quero agradecer muitíssimo a pessoa do Ubiratã, porque foi o Ubiratã, pessoal, e eu preciso falar um pouco do Ubiratã, né, o Ubiratã. Ele que me convidou. Isso, ele é nada mais, nada menos do que o ilustrador da capa Histórias Transformadoras, né, o qual eu agradeço muitíssimo pela inspiração, pelo acolhimento, pela escuta ativa, pelas considerações de todas as sugestões que foram dadas, né? O Biratã também estará conosco, né, num desses dias, ou 24 ou 31 também, trazendo como é que foi essa experiência de ser o ilustrador da coletânea. Então, foi ele que juntou, né, a minha pessoa, a pessoa da Alessandra, né, nos conectou para um propósito. Alessandra, apresente-se, fale um pouco da sua trajetória acadêmica e, na sequência, fala para a gente aí como é que foi receber o convite para fazer parte do maior evento literário da América Latina. Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Carvalho, sou uma sul-mato-grossense que está em Valença há 26 anos. Eu venho do interior do Mato Grosso do Sul para o interior do Rio de Janeiro, que é Valença. Ser convidada pelo Biratã para fazer parte dessa live, dessa atividade que a gente vai fazer do livro, foi maravilhosa. Eu sou professora de biologia do estado do Rio de Janeiro. Já moro em Valença há 26 anos e sou concursada no estado há 18. E eu sempre, durante a pandemia, eu fui fazer o mestrado, e o meu mestrado, como ele era à distância, a minha professora pediu para que fizesse um rascunho contando como era a vida da gente, e eu sou mãe atípica. Então, eu fiz um rascunho onde eu falava da minha trajetória, e a minha professora me incentivou a, um dia, colocar essa parte minha da história com Miguel em um livro. E então, isso daí está guardado desde 2020, Alexandra. Tá me ouvindo, Ale? Agora Oi. estou. Agora estou. Caramba, desde 2020, ou seja, o tempo favorável, né, para esse escrito, para essa produção, era agora. Exatamente. No entanto, que o médico do meu filho, Alexandre, para quem não sabe, eu sou mãe atípica. Ser mãe atípica é ser mãe de um autista. E o médico do meu filho, que é um médico de Juiz de Fora, o meu filho, quando eu tive o laudo, a gente recebeu o laudo dele como autista nível 2 de suporte, e nós conseguimos trazê-lo para o nível 1, hoje, assim, quase imperceptível. E o médico dele falava para mim: Alessandra, você tem que escrever um livro contando essa sua trajetória de vida. Porque que o médico dele me explicou, Alexandra? Que os pais tanto podem amenizar o laudo do filho, como podem prejudicar. E ele gostou muito de como nós fizemos com meu filho. Fácil não foi.
entendeu? Mas aí o Biratã, eu e ele, a gente faz parte de um grupo de amigos e ele tinha sido convidado para fazer a capa do livro e um dia ele entrou para mim, Alessandra, você não quer fazer parte de uma coletânea de histórias junto comigo? Aí passou o seu contato, na mesma hora eu já entrei em contato com você, você já respondeu prontamente e assim, desde então a gente tá, acho que agosto do ano passado, é isso, Alexandre, ou outubro, não lembro. Que a gente está mexendo com isso tudo. E assim, é muito gratificante, Alexandre, enquanto mãe e professora, fazer isso, porque desde que eu coloquei que eu estava fazendo parte de uma coletânea, que a pessoa fala, nossa, você escreveu um livro? Eu falo, não, eu escrevi um capítulo. Quem dera pudesse, quem sabe um dia eu escrevo, né? Sim. E aí o meu filho também sempre gostou muito de escrever, o meu filho agora também está terminando um livro dele, que a gente vai procurar uma editora, porque o dele tem que ter desenhos, essas coisas todas. Nossa, que bacana, Lê, você já contextualizar, né, em que momento e por quê, quais foram os insights que te fizeram, que te permitiram aceitar esse convite, né, porque muitas pessoas, tá, pessoal, isso eu gosto de deixar, é bom deixar registrado, muitas pessoas tiveram o convite, mas só 22 tiveram visão de águia e fizeram igual a Patrícia Lima ainda há pouco, né? A oportunidade que chega às minhas mãos, de maneira nenhuma deixarei passar fora. Então, a gente precisa entender que ter oportunidade é igual flecha, alguém já diz isso, né? Flecha é algo que você lança e não volta. Nem toda oportunidade você vai tê-la novamente. Ainda que tenha, com certeza vai ser com alguma mudança. Então, vocês foram, né, nós fomos muito felizes quando a oportunidade nos chegou. A minha oportunidade, eu já falei isso numa das lives que nós tivemos hoje ao longo do dia, veio por meio da minha querida amiga Carla Lopes, num ambiente de trabalho, nós estávamos numa mesma reunião, né, no dia, e ali a gente conversando, eu falando da minha experiência de lançamento do livro na Bienal Internacional de São Paulo, onde nessa coletânea eu tenho um capítulo chamado, né, Quando Parece Ter Chegado ao Fim. Então, a gente conversando ali, ela falou da editora Conejo, e aí a gente se conectou e começamos, né, a nos preparar para esse momento, que no início, né, eu fiquei assustada também, falei assim, vou, não vou, eu vou me desafiar isso e não vou, e aí eu entrei nesse universo. Quando eu pensei que esse universo tinha uma caixinha só, e aí essas caixinhas foram se desdobrando, quase que eu não consegui dar conta. Eu falei, gente, peraí. E aí, graças a Deus, nós conseguimos dar conta, e aí a gente está no processo de finalização. E eu agradeço você também, tá, Alê, por ter aceitado esse convite, por ter entendido, tipo, esse é o meu momento, se eu estou pronta ou não, não sei, eu sei que eu vou aproveitar o meu momento. E agora você está aí já brilhando. Alê, fala pra gente. Como é que foi a escolha desse título tão afetivo, né? É um título afetivo. Envolva-me e eu aprenderei. Então tem toda uma afetividade aí. Tem toda uma história por trás desse título, Alexandra, porque até uma parte do meu capítulo, eu termino com essa frase que é do Benjamin Franklin, que ele fala, né? Diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Como mãe de autista, como professora de inclusão, eu vejo que a afetividade, ela conta mais do que 1000 palavras, Alexandre. Eu sou professora desde os 16 para 17 anos, tem pouco tempo, né? 33 anos de sala de aula, e eu percebo que os alunos, eles aprendem mais, não com o professor que sabe mais, mas com o professor que é mais afetivo com a turma, entendeu? E o que eu percebi? Eu saí de um consultório muito devastada, depois a pessoa, quando ler o capítulo do livro, ela vai ver assim, eu saí muito devastada do consultório, porque eu saí com laudo de que meu filho não fosse falar, que talvez não fosse aprender com meus alunos. Não, quando eu digo aprender, Alexandre, ler, escrever, interpretação, porque aprender, todos nós aprenderemos alguma coisa, de alguma maneira. Então, quando a gente escolheu esse título, Envolva-me, eu aprenderei, é exatamente por isso.
porque na pandemia eu precisei ser mãe e professora do meu filho. E você também é da educação, você sabe que nem sempre a gente consegue fazer com o nosso filho o que a gente consegue fazer com os nossos alunos. Quando meus alunos, eu dou aula para 8º e 9º ano, então, às vezes, tem aluno que fala assim, professora, eu queria que você fosse minha mãe. Eu falo, não fala isso não, porque o Miguel fala que eu sou melhor professora do que mãe. Porque eu falo para eles, eu só estou aqui para ensinar ciências. Ele eu tenho que educar. Então, quando eu escolhi esse título, que você me ajudou a escolher, porque eu fui escrevendo, porque esse capítulo, para quem não sabe, lá no início eu falei, em 2020, quando eu comecei o mestrado, a única maneira que a gente tinha de se apresentar para os colegas era através de um texto. E a professora pediu um texto de duas páginas. Bom, gente, a minha tem acho que 6 páginas, ainda eu tive que... A minha tinha 14 páginas, eu tive que condensá-la para ainda caber lá no script que a professora pediu. Então, assim, ele não tinha título. E você que me ajudou a escolher esse título com o final lá da minha mensagem. Ah, que bom que a gente colaborou para esse processo de escolha. Né? E aí, quando eu inicio o trabalho de organizar a coletânea, de reunir o time de escritores, né, e começar um trabalho com eles de produção, seja do abaixo de zero, do zero, ou alguém que já tem um livro publicado que já está no meio do caminho, até lá a Bienal, que é o ápice, eu respeito muito o momento de produção, o momento de inspiração, e eu provoco ele a colocar tudo que tiver no consciente, no subconsciente, no coração, na consciência para fora. Escreva tudo, né? Aconselho que esteja com um caderninho, porque a mente traz uns insights que ela não te devolve. Isso foi uma frase que vocês ouviram muito da minha parte. Então, não perca os insights da mente. Então, esteja preparado. Vem na mente, anota. Se faz sentido, se não faz, onde vai encaixar, não importa. Trouxe o insight, pega ele e retém, porque não volta. Volta repaginado, mas a essência original não volta. Então, vocês ouviram, né, todos esses conselhos e direcionamentos e que culminou nesse sucesso que já está sendo aí o pré-lançamento. Nós estamos no pré-lançamento. E eu já vi gente falando assim, já quero o livro. E estou vendo também que o Miguelzinho está colocando aqui, ó, mamãe é tudo. Que delícia. Ainda colocou aqui, eu estou assistindo o celular do papai. Coisa linda. Um beijo, Miguel, para você. Então, pessoal, esteja conosco na coletânea, né, na Bienal de 2026. Não faça como muitos que perderam a oportunidade. Né? Isso é uma oportunidade para a vida, é um legado que você deixa, né, para a sua geração. E é um respeito, né, e é um prêmio que você se dá enquanto profissional, enquanto pessoa. Né? Então, é isso. Então, a Alê, juntamente com os demais escritores, perceberam isso e aproveitaram essa oportunidade, que é igual flecha lançada. Ela não volta novamente. Alê, quando você compartilhou com a sua família que iria publicar um capítulo numa coletânea e que ela iria ser lançada na Bienal, como é que foi aí o sentimento da galera, família, familiares e amigos? Conta um pouco disso pra gente. A minha família ficou mais ou menos assim, porque minha mãe sabe que eu sou assim, Alexandra, a pessoa me convida, eu vou com medo mesmo, entendeu? Agora, assim, meus colegas professores acharam, assim, muito fantástico eu estar participando, porque, assim, eu não fui contando, que lembra que você falou, gente, vamos deixar para guardar, entendeu? Quando você liberou pra gente começar a colocar nas redes sociais, aí um monte de colega, Alexandre, você vai escrever um livro? Eu falei, não, gente, estou participando de um capítulo e tem histórias fantásticas que a gente participava de reuniões e a gente acabou sabendo um pedaço da história de cada um, do que iria contar. Eu falei, gente, quando puder, comprem o livro, participem, vão à Bienal, até tem escolas aqui em Valença, que aqui, que eu faço, Alexandra? Eu faço parte de um grupo de mães atípicas que a gente tem como meta fazer de Valença uma cidade mais inclusiva. Então, a gente faz palestras pelas escolas e sem cobrar nada. Então, assim, tem várias escolas que entraram em contato comigo, querendo levar os alunos para saber se a gente estaria no dia da semana. Eu falei, não, a gente vai estar no final de semana. Aí eles não sabem se conseguirão ônibus para o sábado, entendeu? Mas várias escolas entraram
entraram em contato para falar isso. Agora, os meus alunos, eu tenho alunos assim que ficaram apaixonados. Professora, você vai na Bienal, professora, você vai ser escritora igual. Eles falam muito de uma escritora que eu não lembro o nome agora, que todo mundo adora, que é o do... Um escritor do Diário de um Banana, meu filho também adora ele. Professor, ele vai estar lá esse ano. Eu falei, gente, eu nem sei quem estará lá, porque eu vou chegar e ficar no stand. Então, assim, foi muito fantástico. Assim, é um momento muito incrível que eu estou vivendo. E contar a nossa história de vida, de famílias atípicas, é muito importante para as pessoas, porque as pessoas, quando eu falo que eu sou mãe de autista, Alexandre, acho que é aqueles autistas severos que ficam se balançando, porque poucas pessoas hoje entendem que o autista ele pode ser o que ele quiser, né? A família é que vai dar impulsão para ele voar, entendeu? Então, muitas pessoas têm interesse no capítulo por saber como que é essa história, como que o Miguel é, porque quando eu falo assim, tem um filho autista, e as pessoas encontram o Miguel na rua, falam, mas você tem outro filho? Eu falo, não, eu tenho só o Miguel. Ai, que bacana, né? Porque eles não identificam de tanto que vocês fizeram um trabalho, né? Eu não sei se esse é o termo, né? Que deve ter uns termos, né? De evolução, crescimento. Eu não sei. Eu também envolva-me, Ale, e eu aprenderei a fazer aí. Envolva-me, tá? Eu vou me valer do teu título para dizer que eu preciso aprender esse universo, né? E é um universo que está cada vez mais recorrente, né, na sociedade, e aí a gente precisa realmente estar preparado para esse processo, né, de inclusão, de entender os processos, né, enfim. Ale, eu percebo que você está sendo uma expectativa, parece que está passando aqui pela minha tela do celular, uma expectativa para esse dia. Fala com a gente como é que vai ser a sua logística, já que você estará vindo de Valença. Gente, Valença é muito show. Como é que está sendo esse preparativo com a família para estar aqui com a gente na Bienal? Tendo o seu dia 13 ou 14? Fala para mim. 14. Eu coloquei no sábado porque a gente trabalha, né? Alexandre, assim, tá sendo tão envolvente que eu trabalho na Prefeitura de Rio das Flores, né? E aí já me ofereceram até transporte para eu chegar no Rio, entendeu? Porque aquela história, quando você vai, o livro, o capítulo que eu faço parte, não é só a minha história, é a história de várias mães juntas, entendeu? Que a gente vai contando. Mas a gente já está todo preocupado, porque com o Miguel ele enjoou, mas ele já está acostumado a viajar, Alexandre, porque a minha família é de Dourados, são 1.680 quilômetros daqui da minha casa até lá. Então, daqui até o Rio, a gente só está calculando de sair umas 6 horas da manhã, ou 7, para chegar até as 10, porque engarrafamento, como dia de sábado, me falaram que não tem tanto, mas a gente vai ter que sair cedo, e já tenho amigos meus que já estão comprando um ingresso para ir no dia, eu tenho amiga que vem, a minha amiga Michele vai de Cabo Frio para lá para me ver, então assim, tá toda uma expectativa. Não, tem toda uma movimentação, né? Ali, se puder sair lá para as 5 da manhã, porque chegar às 10 horas é melhor, hein? É melhor, porque, gente, é engarrafamento. A gente nós estamos nos primeiros dias da Bienal, então vai engarrafar. E da onde a gente, né, a gente já foi na Bienal, a gente sabe, né? Da onde a gente parte até o galpão é uma distância. Eu estou pedindo muito para que as pessoas vão com um look confortável, né, essas coisas todas. Lá tem a fila do credenciamento, você vai ter que ir para a sua fila de autor e a sua família para a fila normal, né, do público, né, normal. Então, são muitos movimentos. E de lá do galpão, da entrada, assim que você consegue autorizar, né, com o QR Code, seu ingresso, até descobrir, né, a editora Conejo. Então, assim, e não dá para chegar lá esbaforido. E também não dá para a gente perder esse flash, porque a gente não vai ter horário para de reposição, né? Então, assim, um tempo de preparação para um momento de estouro de champanhe. Foi, lançou, agora é outro. Foi, lançou, agora é outro. É isso. É foguete da terra para nada, muito rápido, né? Então, a gente precisa que você que quer prestigiar, ler, você que já se identifica com esse capítulo e que já está ávido para ler, né, a nossa coletânea Histórias Transformadoras, você chegue cedo para você aproveitar tudo que vai acontecer lá. E também, né, conhecer a gente, né, pessoal, e os demais escritores. Então, é bem isso. Ali, fala pra gente da frase mais marcante aí do seu capítulo, da frase,
ou ter um trechinho mais alongado, mas que não conte o profundo do capítulo. Que você separou aí para compartilhar com o pessoal nessa live de pré-lançamento. Olha só, gente, eu vou ler só uma parte aqui para vocês que eu gosto muito. A jornada de pais autistas é respeito, é repleta de desafios únicos, mas também de um amor incondicional que alimenta uma determinação inabalável. A busca incessante por recursos, terapias e inclusão exige força e resiliência, e uma compreensão profunda das necessidades específicas nos impulsiona a lutar por um futuro melhor. Cada pequeno avanço, cada conquista, reforça a crença na capacidade dos nossos filhos e alimenta nossa persistência. Pais de autistas não podem desistir de seus filhos, pois somos nós quem determinaremos quem e onde nossos filhos chegarão. Essa frase, assim, é uma frase para mim muito impactante, porque eu ouvi isso do médico do meu filho. Ele falou para mim: Alessandra, tem laudos que são muito doloridos. E exatamente, Alexandra, porque eu cheguei no médico achando que meu filho tinha TDAH, como eu tenho laudo de TDAH desde os 25 anos. E o que eu penso? Quando o médico ele vai dar o laudo, ele tem todo assim um carinho, ele tem todo assim um cuidado em falar com você, porque assim é muito impactante, Alexandra. Porque e mais impactante foi quando ele falou para mim: talvez, mãe, seu filho não vai aprender como seus alunos. Então assim, isso me bateu tão profundamente, Alexandra, que cada pequena o meu filho foi falar com 4 para 5 anos. Ele foi dormir com 5 anos. Então, assim, cada pequeno progresso na vida dos nossos filhos. Esse ano, o ano passado, eu coloquei uma foto dele no Instagram, quando ele comeu arroz com feijão pela primeira vez. Para um pai que tem um filho típico, tipo assim, a pessoa olhou e falou assim: nossa, mas o que a Alessandra está postando? Mas para nós que somos famílias atípicas, isso para nós é muita coisa, Alexandra. É assim, é um ganho que um pequeno progresso para uma criança típica, para as nossas, é como se chegasse à Lua. Porque o Miguel, assim, ele sempre teve uma rigidez muito grande em experimentar alimentos novos, fazia vômito, entendeu? Então, essa frase que o médico dele, quando fechou o laudo e me falou, eu guardei, sabe assim, aquelas coisas que ficam ressoando o tempo inteiro, essa frase, que ele falou para mim: Alessandra, autistas, eles podem ser o que eles quiserem, quem determina é a família. Aí o Miguel escreveu aí que agora ele come. Exatamente, agora ele come bem. Parabéns, Miguel. Isso aí, não dá mole não. Ali, nessa minha trajetória com vocês, né? Porque foi passo a passo, né? A gente teve momentos maravilhosos. Os nossos encontros foram todos eles muito profundos, respeitosos. Foram encontros propositivos. E eu conheci um pouquinho de vocês, né? E aí você contou pra gente, lá no grupo, né? Do nosso time de escritores da coletânea, você contou pra gente que você, inclusive, aprendeu uma nova atividade, que é uma bebida, que tem a ver, que potencializa. Conta pra gente um pouquinho o nome, o segredo dessa bebida e qual é o impacto dele, né, para quem é de família atípica. Conta um pouquinho aí, embora a gente já esteja fumando, né, para o final da nossa live de pré-lançamento. Olha só, a gente trabalha com kombucha. O que é a kombucha, Alexandra? Ela é uma bebida fermentada que, inclusive, ela foi indicada por um dos médicos do meu filho, porque eu não fiquei só na medicina tradicional, Alexandra. Eu sou uma pessoa, assim, buscadora. Você vê, na pandemia, eu vi muitos colegas meus de trabalho ficando doentes por ficar preso em casa e tudo mais. E eu fui buscar. Eu fiz, assim, 8 pós-graduações, e dentre elas, em 2019, eu já tinha conhecido a kombucha, e quando nós chegamos no médico lá em 2020,
eu nem lembro que consulta que era. Ele me perguntou, Alessandra, você conhece kombucha? Eu falei, sim, não, nunca ouvi falar. Ele falou, você conhece sim, porque nos anos 80, as mães criavam dentro de garrafas. E eu falei assim, ele falou, parecia umas panquecas. Eu falei, minha mãe tinha isso sim, feito de chá. Eu falei, mas a minha gente nunca bebeu. Ele falou, Alessandra, procura. Eu procurei na nossa cidade, a Alexandra não tinha. E eu dando uma aula, que eu já dava aula online, num cursinho, e uma aluna perguntando uma história de prova, entrou uma propaganda, vem aprender a fazer kombucha com a Mama Kombucha. E o que aconteceu? Eu desliguei, porque a internet era muito ruim, Alexandre. Ou eu ligava uma coisa, ou desliguei da aula e fui ver a propaganda da kombucha. E aí nós começamos a fazer, assim, a melhora do meu filho, Alexandre. Pode ser, o pessoal deve falar assim, isso é história de vendedora de kombucha. Eu tenho clientes que têm filhos autistas também, não sei se você sabe, mas muitos autistas têm muito problema, têm muita inflamação intestinal, e hoje sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, assim, a melhora das crianças, tem clientes minhas que melhoram, assim, queda de cabelo. Alessandra, é um elixir mágico? Não, é um probiótico natural. Então, para quem não pode tomar leite, ele ajuda com muita coisa, Alexandra. E assim, a minha família hoje trabalha com kombucha, maionese de kombucha, vinagre de kombucha, tempero de kombucha, sabonete de kombucha. Assim, a nossa casa cheira kombucha, Alexandra. Gente, que maravilha de conhecimento! Ale, você precisa escrever a nossa próxima coletânea sobre a kombucha. É meio que isso, já estou aí te oferecendo essa Então, oportunidade Alexandre, de expandir eu tenho vontade de conhecimento. fazer isso. Eu tenho vontade, porque a kombucha, ela mudou a história da nossa família, Alexandre. Hoje ela é uma renda extra que nós temos, entendeu? Eu queria que ela fosse a principal, porque eu penso em me aposentar, entendeu? E transformar ela numa renda principal. Sim, sim, sim. Tem grande potencial para isso, hein? E se inscrever e lançar na Bienal, então, vamos embora nessa força. Vamos pensar em Bienal 2026, fazer um livro só com esse histórico? Vai dar pé, hein? Vai dar pé. Confia. Bom, Ale, a gente agora está no momento das considerações finais, né? A gente pensa, né, 1 hora, caramba, é muita coisa e tal, mas quando a gente começa na live, quando a gente se envolve, né, no diálogo, a gente vê que passa rápido, né? Passa voando. Tipo assim, caramba, mas eu queria ter falado isso, falado mais aquilo outro, e aí não deu tempo. É bem isso mesmo, né? É essa coisa para a gente deixar aquela coisa do gostinho de quero mais. Tanto para quem está sendo entrevistado, quanto para aqueles que estão ouvindo também. O Biratã entrou aí agora. O Biratã, ó, beijo no coração. Já falei de você nessa live. Vai ter que assistir do início a live da Alea. Alea, suas considerações, querida. Bom, vamos lá. Alexandre, se eu não tenho palavras para agradecer o Biratã, para agradecer você, o meu marido, que sempre esteve do meu lado, as famílias atípicas que hoje estão junto comigo, ou eu estou junto com elas, assim, cada pequeno progresso de uma das nossas crianças é um progresso para todos nós, porque a gente entende que lugar de autista é onde ele quiser estar. Agradeço os meus amigos que entraram, que estão na live. Fazer parte desse time hoje é uma experiência incrível, tá? Estar na Bienal. Eu sempre pensei em escrever um livro, Alexandre, mas assim, eu nunca tinha pensado em estar na Bienal. Estar na Bienal, para mim, é algo assim surreal, é algo assim que quando eu estiver lá dentro, eu acho que sabe igual quando você sobe num palco a primeira vez para dar uma palestra, e aí você respira e fala, poxa, sou eu que estou aqui? É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, eu agradeço aos meus pais que infelizmente não conseguem assistir a live porque eles não têm Instagram, são atecs, mas agradeço os meus alunos que entraram, os meus amigos, agradeço especialmente a você pelo carinho de falar, Lê, vamos mudar essa palavra por essa outra, assim, eu tenho muita gratidão pelo seu carinho com a gente, Alexandre, pelos colegas que estavam junto com a gente nas reuniões, que a gente teve período de ter reunião a cada 15 dias, às segundas-feiras, às vezes eu vinha do trabalho correndo, ia já no meio do caminho entrando, eu lembro que tinha colegas que paravam o carro, gente, estou parando o carro aqui para entrar, então assim,
Eu tenho muita gratidão, espero que todos possam ir à Bienal, se não for no dia 13 e 14 que nós estivermos lá, que pelo menos passem pela Conejo, que ela vai estar lá todos os dias. E assim, minha gratidão, eu só tenho muito a agradecer, especialmente ao meu filho, porque a chegada do meu filho na minha vida, Alexandre, me fez fazer um mestrado. Hoje eu sou doutora em educação com Uau. uso de TICs, tá? Obrigada, Alexandre. Porque eu eduquei, eu alfabetizei meu filho em casa, utilizando as tecnologias. Hoje, muita gente fala muito mal, mas ela bem utilizada, ela é uma ferramenta maravilhosa. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos. E um beijo grande para você e um grandão para o Biratã e para a família linda dele, que são meus amigos pessoais. E assim, eu estou nessa coletânea por causa do Biratã. Aí, o Biratã, obrigada. Vai ter que assistir a live da Alê para saber o que a gente falou de você. E você também já tem uma live marcada com a gente, né? Nossa próxima live, pessoal, né? Vai ser no dia 24 de maio, também começando 10 horas da manhã e indo até a noite. É uma série mesmo. E a última série vai ser no dia 31. Assim, nós teremos contemplado todos os nossos 22 escritores, 22 coautores da coletânea Histórias Transformadoras. Essa live, ela tem, né, ela objetiva fazer o pré-lançamento do capítulo dos nossos escritores, onde eles compartilham um pouquinho do que tem aqui. E, pessoal, é muito mais. Né? Tem muito mais coisa do que eles falam. Né? Porque esse foi o combinado mesmo, de deixar aquela expectativa, aquele gostinho. Eu estou vendo muita gente quero comprar um livro, e isso mesmo. Tá? É um convite também para você, para se aventurar, estar conosco, para se permitir estar conosco em 2026. Então, indique pessoas para estarem lá também. Né? Esse cenário é nosso. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu encerro a primeira série de lives do pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. Eu quero agradecer a todos os escritores que estiveram conosco durante esse dia, a todos que estiveram acompanhando durante as lives também, né, assistindo o outro colega, interagindo e dando força, aqueles que puderam entrar, os familiares e amigos, nós agradecemos muitíssimo. Eu, Alexandra Pereira, organizadora e autora da coletânea Histórias Transformadoras, deixo eu registrar aqui os meus agradecimentos a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a minha família, aos nossos amigos e aos nossos, né, irmãos da fé, né, e aqueles que já estão conosco direto e indiretamente, a todos vocês que já vão confiar no nosso trabalho para 2026 também. Sejam muito bem-vindos desde já, tá bom? Então, a gente, graças a Deus, consegue encerrar com sucesso a nossa primeira série de lives do pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. Até a próxima, pessoal. Até o dia 24 de maio. Aguardo por você nesse mesmo canal. Boa Até lá. noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigada também, Alê. Beijo. Tchau, Miguel.